Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Romanos, no capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 14. Romanos 7, a partir do verso 14. Nós vamos fazer duas leituras, tá? Essa é a primeira. E depois a gente vai ler em Hebreus. Mas por enquanto, Romanos 7, 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 24 ao 26. Hebreus 11, 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pode tomar o seu assento. Amém? Irmãos, como é de conhecimento da maioria, essa é a 10ª mensagem da série Deuses Falsos. Né? Eu acho que talvez foi a série mais longa que a gente ministrou aí nos últimos meses. Sabe, alguém vai falar assim, mas tinha assunto para isso tudo? 10 mensagens? Irmão, nós resumiu. Que a gente podia buscar ainda mais, poderia ter mais coisas para a gente falar aqui. Mas aprove o Senhor que resumisse aquilo que Ele queria falar nessas 10 mensagens. Né? E hoje nós vamos encerrar isso aí, né? Crendo, né, naquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. A gente já falou sobre Deus estar acima de tudo. Né, que o do primeiro mandamento, de Deus ser o nosso amor maior. Nós já falamos das coisas que nos afastam, que nos distanciam de Deus, como, por exemplo, o amor a outras pessoas, como o dinheiro, o sexo, a carreira, o ministério. Tudo que aparentemente é bom, mas se colocado no lugar errado, acaba nos afastando de Deus. Acabam se tornando ídolos no nosso coração. Hoje de manhã, nós falamos sobre a idolatria do corpo. Né? Então, se você não viu, eu quero te incentivar a ver as outras mensagens depois, que Deus tem algo para tratar de especial em cada uma delas. E nós vamos encerrar essa série falando daquele que talvez seja o maior vilão de todos. Sabe qual que é? Eu. Bate no peito e fala assim, eu. Não, você não entendeu, não. Vou falar assim, eu. Então é esse eu mesmo que nós vamos falar hoje. É esse eu hoje que nós estamos querendo matar. É esse eu que nós estamos querendo crucificar. É esse eu aqui que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. Não é segredo para ninguém, o livro que nos inspirou nessa série é o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Mas na mensagem de hoje tem um segundo livro que falou muito comigo, que se chama Viciados em Si Mesmo, do Larry Crabb. Eu acho que foi o último livro dele escrito, porque o livro foi lançado em 2020, ele faleceu em 2021. Para quem não sabe quem é Larry Crabb, é o mesmo que escreveu O Silêncio de Adão, Chega de Regras, enfim, é um livro muito bom, eu quero recomendar a leitura. Eu acho que acabou na livraria os dois, mas depois a gente vai ter. Né? O Micael já colocou na lista lá, tá bom? Vamos lá. A ideia trabalhada pelos dois autores é que se tem algo que nós ansiamos, se tem algo que nós desejamos mais do que o próprio Deus, isso é um ídolo.
Você já parou para pensar naquilo que você deseja? Então, hora que dá aquele desejo, ai, que vontade de comer uma pizza inteira, né? Vontade de mudar para Miami, vontade de ter dinheiro, vontade de ganhar um aumento de salário. Ok, não tem problema a gente suspirar por coisas assim. Mas se a gente suspira por algo assim, mais do que a gente suspira pelo próprio Deus, aí nós temos um ídolo. Né? Que às vezes você fala assim, não, Deus é até bom, mas bom mesmo. Né? Não, então, aí nós temos um problema. E às vezes, irmãos, o que nós queremos é uma realização pessoal. Talvez a gente não idolatre dinheiro, família, casamento, carreira, profissão, ministério. Talvez o que a gente busque essas coisas por um único motivo. Nós queremos saciar o eu. Como cristãos, nós queremos que Jesus volte. Quem aqui não quer que Jesus volte? Fique calado. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Nós queremos que Jesus volte, amém, irmãos? Então, nós queremos nos encontrar com Ele, amém, irmãos? Glória a Deus. Mas talvez, lá no íntimo do nosso coração, tem um mais primeiro. Já viu? Antes do ora vem, Senhor Jesus. É mais ou menos assim, eu quero encontrar com Jesus, eu quero contemplar a eternidade, mas primeiro, falando para os jovens, eu queria casar. Jesus podia esperar eu casar para voltar, né? O que é isso? Idolatria. Mas primeiro eu queria ver os meus filhos crescerem. Idolatria. Mas primeiro eu queria ser bem-sucedido no trabalho. Primeiro eu queria ser amado pelas pessoas. Primeiro eu queria satisfazer o eu, que no caso se tornou o meu Deus. Eu sei, é duro, né? Tem verdades que são difíceis de engolir, mas é a verdade. O Larry Crabb compartilha no livro que eu citei, né, ele já estava passando por um tratamento de câncer. Ele falou assim, essa semana eu entrei em contato com o meu médico, pedindo para ele informações sobre como seria a sequência do tratamento. E tem hora que eu fico fazendo uma autoavaliação, parece que eu quero mais que o telefone toca do médico do que Jesus me chama, vem logo. Eu quero mais ouvir o médico do que Jesus. É o Larry Crabb contando, gente. Está vendo? Não é só eu e você que é desviado, não. Né? O autor do livro também está falando isso. Certo? E talvez hoje essa seja a sua situação. Você tem orado e cantado dizendo que deseja o Senhor, que eu diminua, que Ele cresça. E aí vai. Você está cantando, que quer estar perto dEle, mas ter as suas dívidas pagas, comprar uma casa nova, ver os seus filhos se casarem ou formar na faculdade, ter o emprego dos sonhos, ter um ministério reconhecido, te faz suspirar mais do que a vontade de encontrar Jesus. Enquanto eu preparava essa mensagem, a oração que eu fazia era, Senhor, não deixa nada ser mais atrativo aos meus olhos e desejoso ao meu coração do que o Senhor. Não deixa eu me encantar com nada que não seja o Senhor. Não deixa eu me iludir com nada. O que eu quero é satisfazer a vontade do Senhor. E talvez essa fosse a oração do apóstolo Paulo no texto que a gente leu agorinha. Sabe, vamos ler de novo aqui, só para você fixar aquilo que foi dito, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Quem está falando isso aqui é Paulo, gente. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
Porque eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é a minha carne, não habita bem nenhum. Porque eu querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, um dos homens mais notáveis do cristianismo no primeiro século. Aquele que escreveu quase metade do Novo Testamento. Aquele que passou por uma transformação gigantesca, está dizendo que ele está travando uma luta terrível. Ele está dizendo que ele quer agradar a Deus, que ele quer fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes ele simplesmente não consegue. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele queria se entregar totalmente a Deus, mas muitas vezes ele se perde nos próprios desejos. Ele queria ter controle das suas paixões, mas parece que isso é uma missão impossível. Então a conclusão dele é: eu sou um miserável. Essa é a conclusão de Paulo. E se você nunca se sentiu assim, talvez você não encontrou com Jesus assim, do mesmo jeito que Paulo, do mesmo jeito que algumas pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente se encontra com Jesus verdadeiramente, o pecado, ele nos traz alguma vergonha. O desejo de pecar nos faz achar que nós somos os piores seres da face da terra. Quantos jovens e adultos já me procuraram dizendo: eu não consigo vencer a pornografia. Eu não consigo parar de mentir. Eu sou um ser humano terrível. Eu lembro de um episódio, quando eu ainda era pastor de jovens, né, outra igreja. Um jovem casado chegou em mim e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E o senhor foi só um modo de falar, que ele era da minha idade. Ele falou assim: é o seguinte, eu estou sofrendo com algo. Eu não consigo me atrair sexualmente pela minha esposa. Eu falei: meu Deus, e agora? Sim, eu sei, eu cogitei perguntar se eu tinha atração homossexual. Mas não era o caso. Não era o que estava acontecendo. Então eu entendi que o problema dele era outro. Ele tinha um histórico de pornografia, fornicação, prostituição, que naquele momento estava influenciando o casamento. Então, viu, jovem, adolescente, você acha que a pornografia está te atrapalhando só agora? Não. Isso pode fazer muito mal ainda, inclusive no seu casamento. Ele queria muito desejar a sua esposa com todas as forças, mas não era o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele não tinha controle das paixões da própria carne. Então, antes de ir mais a fundo, eu preciso dizer o seguinte, que o pecado não faz mal só na hora que ele é consumado. Talvez na hora nem faz tão mal assim, né? Mas depois, as consequências existem. Sabe, muitas vezes ele deixa sequelas, traz outros abismos. É como cair numa poça de lama, sabe? Você caiu, aí você está tentando se levantar, você ainda está se sujando. Esse é o problema do pecado. É isso que ele faz com a gente. As paixões doentias que nós carregamos, sabe aquele desejo que você odeia, mas que você tem? Aquele desejo que você não queria ter, mas por acaso você tem. Isso tem uma origem, o pecado. A queda. Então, por causa disso, todos os dias nós temos que lidar com tentações. Algumas são quase inofensivas. Né? Algumas você fala assim, não, isso aqui eu passo por cima. Mas tem umas que nos corroem por dentro. Tem umas que é difícil dizer não. Tem umas que dão trabalho. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer o seguinte, ó, não nos deixe cair em tentação.
Irmão, se fosse fácil, a gente não precisava orar. Nós não precisávamos pedir ajuda. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não vão conseguir sozinhos. Então vocês precisam de uma ajuda sobrenatural para não cair em tentação. Então pede a Deus isso. Pede a Deus para você não cair em tentação. O jovem casado que eu citei, o apóstolo Paulo, e provavelmente eu e você, nós temos algo em comum. Todos nós lutamos contra o pecado. A luta para dizer não a você mesmo, a si próprio. E essa luta gera crises existenciais. Ela gera crises quanto à nossa fé. Quando não reflete no trabalho, no casamento, no ministério. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, o que cabe a nós, em primeiro lugar, é nos despir. É cair na real. É tirar a capa. E falar assim: eu sou pecador. Eu sou um miserável. Eu sou falho. Eu preciso desesperadamente da graça de Deus na minha vida. Porque só assim eu vou vencer o pecado. E todo e qualquer ídolo que ameace o nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Satanás conhece as nossas fraquezas. E ele sabe também como nos fragilizar. Sabe, o Satanás não vai oferecer carne para vegano. Paulo era tentado onde doía. E onde doía? A Bíblia não dá detalhes, mas em algum lugar doía. Eu também sou tentado onde dói. Tem coisa que a gente nem vê graça, né? Você acha que você vai ser tentado aí? Não. Você vai ser tentado naquilo que você gosta, naquilo que você acha legal, naquilo que você acha bonito, naquilo que você acha gostoso. O inimigo, ele não só conhece as nossas fraquezas, mas as nossas vaidades. Muitas vezes o prato vem bem encomendado. Sabe? E o objetivo é um só: nos afastar do Senhor. Se você tem problemas com consumismo, vai ficar aparecendo anúncio para você gastar dinheiro, gente. Olha, no cartão, não vai aparecer o preço, é R$2.000, é 10 parcelas de R$200. Você nem vai ver que é R$2.000. Tem uns truques para tudo. Vai ter as artimanhas. Não, a gente facilita, a gente divide no boleto. A gente divide no Pix. A gente nem consulta o SPC. Não, a armadilha vai estar prontinha, desenhada para você lá, irmão. Sabe, se o seu problema é a avareza, já é segurar demais, você vai ser tentado a não gastar. Mesmo diante de uma necessidade. Se a sua luta é contra a pornografia, rapaz, só vai vir anúncio pornográfico para o seu lado. Os seus amigos vão ficar te atiçando, vão ficar levando para você. Vai aparecer tentação. Se a sua dificuldade é segurar a onda no namoro, sempre vai ter uma portinha aberta para você vacilar, para você cair na tentação. Agora, se o seu calcanhar de Aquiles é o poder, qualquer hora a oportunidade de ter poder vai bater na sua porta. Se a sua dificuldade é o reconhecimento, pois vai te tornar vaidoso, fica tranquilo, na hora certa Satanás vai te elogiar ou vai mandar alguém para isso, para você ficar vaidoso, para você ficar arrogante. Essa semana eu vi uma frase, acho que foi do Spurgeon, o pastor Éder citou semana passada, eu acho. Diz que um dia o Spurgeon pregou e aí alguém falou: nossa, que palavra maravilhosa. Ele, o Satanás acabou de falar a mesma coisa para mim. Percebe, irmãos? Nós somos tentados onde dói. É onde a gente pode se enrolar mesmo. Se o seu problema está no falar, não vai faltar oportunidade. O pessoal vai te dar o microfone. O pessoal fala mesmo, conta mentira, faz sua fofoca, deixa a sua maledicência, traz para cá. Nós precisamos disso. Não vai faltar oportunidade. Então, como vencer?
o ídolo que mora em mim, a vontade de saciar o meu próprio eu. Como vencer isso? Como eu vencer aquele que eu olho no espelho todo dia e vejo? A resposta direta é: perdendo para ganhar. É isso mesmo. Fala comigo assim: perdendo para ganhar. Mais uma vez, fala assim: perdendo para ganhar. Então eu quero te apresentar alguém agora, que você já conhece, mas talvez você não sabia de tudo isso aqui. Quer ver? Hebreus 11, 24, segunda leitura que a gente fez, vai falar de um homem chamado Moisés. Moisés. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então, quem vê Moisés liderando a multidão, vai dizer assim: Moisés estava lascado, ele não tinha nada, um dia Deus chamou ele para ser líder, falou: rapaz, estou fazendo nada mesmo, eu não tenho nenhuma pretensão, nem vou lá, vou liderar o povo. Mas essa não era a realidade. Moisés era o filho da filha do faraó, irmão. Então ele era o quê? Neto do faraó. Então, se tinha uma linha sucessória de quem seria o próximo faraó, Moisés estava nela. Ele estava lá, ele era cotado. Não sabemos se era o primeiro, o segundo, o terceiro, mas ele estava lá, ele era cotado. Mas só que um dia, ele se encontrou com o Senhor. E ele jogou tudo para o alto. Isso aqui me fez lembrar de um outro rapazinho. Né? A história de Moisés me fez lembrar de um jovem brasileiro, chamado Ronald Nazário de Lima. Você conhece? Sabe quem é esse rapaz? Ele é filho do ex-jogador de futebol Ronaldo, conhecido como Fenômeno. E também da ex-jogadora de futebol chamada Milene Rodrigues, ou Domingues. Tá vendo? Nem sei tanto assim. Dizem que o tal do Ronald é bom de bola, gente. Diz que ele é craque. Só que ele não quis ser jogador. Ele quis ser DJ. E pense, o pai dele é o Ronaldo, gente. O pai dele tem um time de futebol. O pai dele tem influência no mundo inteiro. Então, para ele não ia ser dificuldade nenhuma ser jogador. Mas eu vou falar uma coisa, eu não quero isso para mim. Eu quero ser DJ. O pessoal chama ele de Gohan brasileiro. O pessoal que assiste Dragon Ball Z entendeu agora. Por quê? Porque ele tinha tudo para ser, mas não é. Tem gente até que fala que o Hexa não veio e a culpa é do Ronald. Porque ele podia ser o 9. Mas vamos voltar para o Moisés. Mas antes de voltar para o Moisés, deixa eu fazer um comentário. O Ronald não quis ser jogador de futebol, mas ele não deixou de ser filho do Ronaldo. Ele não deixou de ter os privilégios que o filho do Ronaldo teria. Ele não deixou de ter dinheiro, não deixou de ter algum sucesso, algum conhecimento, algum network. Mesmo diante de uma renúncia. Percebe? E o Moisés? Alguém conhece o Moisés na Bíblia como neto do faraó? Não. O Moisés, ele tinha um grande futuro pela frente. Sabe, ele estava inserido na linha sucessória. Ele tinha a oportunidade de ser um dominante, de ser uma autoridade, de ser famoso. Pensa bem. O versículo 25 diz o seguinte, ó, que ele deixou de usufruir de prazeres transitórios do pecado. Deixa eu traduzir para você. O texto está dizendo o seguinte, que o Moisés tinha o que ele quisesse. O Moisés ele podia ter a mulher que ele quisesse. Ele podia andar no cavalo que ele quisesse. Ele tinha o dinheiro que ele pudesse. Ele podia estudar onde ele quisesse. Ele tinha tudo. Ou ele achou que tinha tudo. Ele podia. Então, os prazeres aqui podia ser dinheiro, podia ser sexo, podia ser carreira, podia ser poder, podia ser qualquer coisa aqui. Mas o Moisés disse, não.
Ele preferiu, olha o texto dizendo, ser maltratado junto com o seu povo, os israelitas. Preferiu ser desprezado por causa de Cristo. Imagina Moisés lá, olhando o povo do Egito, trabalhando igual escravo, apanhando. Falou, rapaz, só uma coisa, eu quero ser igual a eles. Esse pessoal é muito mais legal. É mais ou menos isso, irmãos. Ele quis deixar de ser rei para ser escravo. Ou seja, ele resolveu perder. Já viu? Você vai jogar futebol, tem um time que está perdendo, todo fala assim, eu vou entrar nesse. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Rapaz, olha só, tem uma vaga aqui na empresa, aqui, mas não para ninguém. Nós estamos em marcha, já passou 10 aqui. Essa vaga que eu quero. Aí, tem o meu nome nela. Hã? Sabe aquele serviço que ninguém quer fazer? Era o que Moisés queria. Por que Moisés queria? Porque era o que Deus queria para a vida dele. Ele resolveu ser desprezado por causa de Cristo, por causa da missão de Deus na vida dele. Porque ele tinha em mente uma recompensa. Que recompensa que Moisés tinha em mente? Alguém vai dizer, ele queria chegar na terra prometida, mas nem isso ele conseguiu. E talvez faça sentido a recompensa ser a terra prometida. Mas se a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, a gente vai entender que a recompensa que Moisés esperava estava além da terra prometida. A recompensa que Moisés procurava, ele não encontraria nesse mundo. A recompensa que Moisés procurava, só o Deus Todo-Poderoso podia dar. Amém, irmãos? Glória a Deus. A recompensa que Moisés esperava era se encontrar com o Senhor e ouvir, servo bom e fiel. Era por causa dessa recompensa que valia a pena perder. Porque perdendo a sua vida, ele ganharia a eternidade. Uma frase que eu desconheço o autor, mas que é bem interessante, é o seguinte, que quando a vontade do homem se encontra com a vontade de Deus, uma das duas tem que morrer. E adivinha qual que é? A vontade do homem. Sabe, nós vencemos a idolatria do eu quando nós escolhemos perder para ganhar. Está difícil de ouvir isso aqui hoje, não está? Porque é muito mais legal falar que nós vamos conquistar. É muito mais legal falar, eu declaro, eu decreto. Você vai ter o melhor ano da sua vida. Agora é só para cima, foguete não tem ré. E é muito mais fácil falar esses negócios, não é? Mas não é o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Agora eu vou chegar no cerne da questão. Quando a gente trata Deus como alguém que só resolve os nossos problemas, como alguém que só serve para nos dar uma vida boa aqui na terra, nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Porque sabe uma coisa? Nessa relação aí, Deus é só um servo. Deus é só o gênio da lâmpada. Por que eu sirvo a Deus? Porque Deus me deu uma família. Porque Deus me curou. Porque Deus pode me levar aos lugares altos. Irmãos, se a sua fé se consiste nisso, você é um idólatra. E você é um idólatra de você mesmo, você só está querendo ser saciado. Por quê? Porque a nossa relação com Deus é muito mais profunda. A ideia de nós nos relacionarmos com Deus é justamente ter uma relação com Deus. Quando nós suspiramos, eu vou ser promovido no trabalho. Eu vou casar. Meu ministério está uma bênção. Olha quantas pessoas estão me ouvindo. Olha só que família perfeita. Quando a gente suspira por qualquer uma dessas coisas,
mais do que nós suspiramos pela eternidade com Jesus, nós revelamos um ídolo nos nossos corações, nós mesmos. E talvez essa seja a idolatria mais difícil de lidar. Por isso o apelo para mim e para você hoje é: pare de tratar Deus como se fosse o seu servo e passe a enxergá-lo como seu Senhor. Porque é isso que Ele é. Ele é Senhor. Não é o contrário. Não sou eu que dou ordem nele. Não sou eu que governo ele. Mas é Ele que governa a minha vida. Ele que governa o universo. Ele quem cuida de mim e de você. Deus não é um mero resolvedor de problemas, um realizador de sonhos e desejos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Você pode rir comigo e falar assim: Ele é Senhor. Sabe, mas fala de todo o seu coração, fala assim: Ele é meu Senhor. Sabe, nós temos discernimento dessa verdade. Eu preciso dizer que nós precisamos vencer o pecado, não é por nosso mérito, mas para lembrar a quem nós pertencemos. Porque o Senhor venceu o pecado de uma vez por todas na cruz do Calvário. E por isso nós podemos crer no amanhã. Por isso nós podemos crer no dia que será para sempre. Contudo, o amanhã só vai ser uma realidade nas nossas vidas se nós compreendermos que nós não vivemos para nós mesmos. Nós não seguimos mais a direção que nós queremos seguir. Mas agora nós vivemos na dependência do Senhor. Amém? O último texto que eu quero ler com você. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Só tem uma forma de vencer os ídolos que nos assolam, e até aqueles que estão dentro de nós, negando a nós mesmos. No dia que nós encontrarmos com Jesus, Ele não quer saber quanto dinheiro você ganhou. Ele não quer saber se o seu casamento foi perfeito. Ele não vai querer saber se seus filhos foram os melhores alunos. Ele não quer saber para quantas pessoas você pregou. Sabe como é que vai ser esse encontro? Vai ser o sim ou não. Você me amou de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então tem um lugar para você aqui. É assim que vai ser. Você disse não para você e sim para mim? Ah, então pode entrar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, assim disse Jesus. No reino de Deus, os parâmetros diferem dos parâmetros da terra. Quem perde, ganha. Quem entrega, recebe. Logo, o bem-sucedido não é aquele que conquista grandes coisas, mas aquele que demonstra que foi fortemente conquistado por Jesus. Quem se apaixonou por Jesus desesperadamente,
não se preocupa mais em buscar tesouros na terra, mas o seu foco primordial é acumular tesouros no céu, o que faz dele um vencedor. O vencedor não é aquele que ganhou muito, mas aquele que perdeu muito. Aquele que escolheu perder tudo para ganhar tudo. Aquele que deixou de viver para si, para viver para o Senhor. Sabe, o que Deus espera de mim, de você, é que a gente faça assim: Senhor, aqui, ó, minha família é do Senhor, tá? Olha aqui, ó, os meus bens é do Senhor. Ó, o Senhor me deu uma faculdade, né? Está aqui de volta. É do Senhor. Ó, o Senhor me deu um ministério. Toma de volta. É tudo do Senhor. Eu não quero nada para mim, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor. Isso significa que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, é do Senhor. Há uma recompensa para aqueles que esperam, para aqueles que ao invés de chamar atenção para si, apontam para Jesus, para aqueles que dizem: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem vive em Cristo não quer saber de ganhar a vida, mas de perder. Quem vive em Cristo não está preocupado com quanto dinheiro vai juntar, mas com quanto vai investir no reino. Não se preocupa se vai casar, mas sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não se preocupe em ser reconhecido pelos homens, mas em ser recebido na eternidade como servo bom e fiel. A preocupação de quem vive em Cristo e consequentemente aguarda a sua volta não é se e quando eu vou resolver os meus problemas aqui na terra, mas é que dia que eu vou encontrar com Ele, porque eu não aguento mais. Eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor que qualquer coisa que eu desejo aqui na terra. Sabe, hoje o Senhor nos chama a nos apaixonar por Ele de novo. Hoje o Senhor nos diz: olha só, não queira outra coisa não. A coisa mais importante que você vai ter, a coisa mais bela que você vai ter é o relacionamento comigo. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite, meus irmãos. Então, finalizando essa mensagem, essa série, eu quero te convidar novamente a refletir sobre quem tem ocupado o centro da sua vida. Porque se Jesus não estiver nesse lugar, nós precisamos urgentemente nos arrepender e devolver o trono para Ele. Sabe, eu queria passar um vídeo para você agora. É uma peça de teatro, bem simples, mas que talvez ela vai te ajudar a entender aquilo que eu tentei transmitir a você sobre o passo prático que Deus espera de mim e de você nessa noite. Amém? Pode colocar aí, meninos. É da Igreja Central. Pode apagar a luz aí se achar mais fácil, tá bom? Jesus! Olá, Jéssica, tudo Olha bem? o que eu trouxe pra você. Jéssica, você sabe o que é isso? Claro. Esse é o banco das suas decisões, Jéssica. Isso mesmo. Eu quero que você sente aqui e comece a tomar as decisões. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Jéssica, a partir do momento que eu sentar nesse banco, as decisões são minhas. É isso mesmo que eu quero. Senta aqui, Jesus, por favor. Comece a tomar as decisões. Eu me sinto lisonjeado. Oi, amiga! Tudo bom? Oi! Nossa, bem, e eu você? tava mesmo pensando em você. Sério? Eu tive uma ideia maravilhosa. Diz aí. Você vai amar. Pega o seu cartão e vamos para o shopping. Menina, eu tava mesmo querendo ir no shopping. Eu passei lá em frente esses dias, eu vi um tênis. Tênis. É, um tênis. Ah. Mas vem cá, você não
tinha falado que estava economizando, que seu marido estava com algumas contas para pagar. É, bobinha, relaxa, eu invento qualquer coisa, ele nem vai perceber. Ah, você assim fechou. Não. Não? Não sei que horas. Não sei que horas. Mas a gente pode ir? Claro que a gente pode ir, porque a gente não poderia ir no shopping. Inventa, sei lá, que foi comprar fruta na feira, não sei, isso aí não é problema meu. Vamos fazer assim? Eu te ligo às 11 e a gente vai. Perfeito. Beijo. Valeu! E aí? E aí, Jesus? O que aconteceu? Eu que pergunto, o que aconteceu? Nossa, que estranho. Senta aí. Eu tava aqui conversando com a minha amiga. Ela me chamou pra ir no shopping. Eu não vi nada demais nisso. Mas aí você disse que não. Foi a minha decisão. Ah, mas eu não concordei. Qual o problema com a minha decisão? Problema nenhum. Eu é que não tô vendo problema em ir no shopping com ela. Jéssica, você não ouviu ela dizendo que o casal precisa economizar? Ah, mas isso aí é só um detalhe, né? Jéssica, ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha. Não, Jesus. Você toma as decisões. É que tá sendo um pouco mais difícil do que eu pensei. Tá bom, vamos começar de novo? Vamos começar Então de tá novo. bom. Agora é sério. Tudo que você falar, eu vou fazer. É isso aí que eu tô dizendo, meu. E aí, Luiz? Luiz! E aí, mano? Moleque! Beleza? É, mano? Irmão, fazendo o quê? Aí, pensando na vida, tava deitado na cama, pensando na Velho. festança de ontem, mano. Maluco, que balada, velho, era aquela. que balada. Nossa, curti, velho. Tem que repetir, hein? Curti, Tem que- peguei. Nossa, sem dó Quantos comigo. pegou, mano? Quantos Muita pegou? menina gata, Quanto né, pegou? velho? Quanto pegou ontem? Fala você primeiro. Ah, mano. Fala você aí, tu é o cara... 3 mina. Tu é demais, bicho, gata, tu é velho. demais. Comigo não faz tempo. E você? E aí, mano? Peguei nada. Nada, Fraco nada. mesmo, moleque. Não. Mano, se liga. Olha. Mano, dá um liga na mina ali à direita. Oh, cadê? Ali à direita, moleque. Ah, tá, sei. Mano, é a mina de ontem. É mesmo, mano. Tava louco pra pegar ela, não deu. Gostou Mas dela? você faz esquema pra Gostou mim. dela? Você é meu parceiro, É velho. Jéssica, mano, Vai é lá. Jéssica, eu Passo meu WhatsApp. Eu vou lá e falo. Fala pra ela mandar uma mensagem pra mim. Nóis, Tamo nóis. junto, Pera aí, irmão. pera aí. Jéssica? Oi. E você? Tudo bem? Beleza? Beleza, e o que tá fazendo aí? Ah, tô de boa, e você? Tamo indo. Ó, deixa eu falar um negócio. Ah, Sabe, lembra do Luiz? Luiz? Luiz. Lá da festa da Márcia. Ai, o Luiz! Ele Ele mesmo. perguntou de mim? Olha, deixa eu falar um negócio. Ah. Não fala pra ninguém. Não, fala pra ninguém. manda. Ele pediu seu WhatsApp, velho. Passa! Anota aí, certo? Vai. Vai. 986-856-1842-19. Fechou. Ó, Valeu. tu vai ganhar na loto, hein? Opa. Com esse cara tu ganha. É nóis, mano. Valeu. E aí, Luiz? Ui, aí, moleque, passou? Sim, mano, ele não Mas vai escrever agora. eu já tá mandando, velho. Essa eu pego hoje, irmão. Tem que ser hoje, É mano. hoje, Eu com quero mais, certeza. hein? E aí, Jéssica, o que foi agora? Não é nada, você decidiu tudo. Eu decidi tudo. Quem está no banco? Ué, o que aconteceu, Jesus? Eu que te pergunto o que aconteceu. Nossa, senta aqui. Eu não sei também, eu achei que você que tinha decidido, mas na verdade fui eu, né? Exato. Mas eu vou poder sair com o Luiz? Você já respondeu. Não. Eu não respondi. Eu ia orar antes de enviar. Igreja. Ela ia orar antes de mandar. Já tem esse aplicativo? Mas se você quiser, eu posso apagar ele dos meus... Jéssica! Tudo bem? Tudo, e você? Então, o pessoal do orfanato, assim, eles queriam que a gente fosse até lá, então a gente tá se reunindo pra levar alguns brinquedos. E eu pensava que você podia ir comigo. Mas você já chegou a falar com a Rosana? Então, eu não queria falar com a Rosana, porque a última vez que ela fez o palhaço ficou meio estranho, assim. Verdade. E quando você faz, as crianças ficam tão felizes com aquele cabelo gigante, aquele sapato. Você fica muito engraçada. Excelente. E as crianças amam. Não vai dar. Ah, mas por
já tenho compromisso. Ah, mas pensa bem, as crianças precisam do nosso carinho. Concordo. Sim. Precisam mesmo. Pode levar. Leva lembranças, carinho, abraços, beijos. Tá bom, tudo bem, obrigada. Nada. Jéssica, você tem um pequeno problema com o seu temperamento. Não. Eu já até sei o que você vai dizer. Mas você tem que entender, Jesus, que não é bem assim. É muita coisa que está sendo envolvida aqui. Jéssica, que tanta coisa você fala que está sendo envolvida aqui. Apenas uma decisão. Claro, essa decisão que eu já tomei, ué. Jesus, você não está vendo que você vai tomar conta de toda a minha vida? Jéssica, assim não dá. Ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha. Você vai tomar as decisões, pode pegar. Não, você precisa me dar. Mas eu tô te dando, pega. Jéssica, faça a sua escolha. Eu não posso. Você já fez. E aí? Agora ficou bem desenhado, né? Quem está sentando no banco das suas decisões? Você já entregou para o Senhor? Ou você está igual a Jéssica? Entrega, pega de volta. Entrega, pega de volta. Será que é você que está sentando? Assim, Jesus, pode decidir aí. Ou será que você está colocando o dinheiro? Dinheiro, decide para mim aí, vai. Ou talvez você está colocando a sua profissão. E aí, profissão? Eu devo ir no retiro? Ou talvez você está colocando o ministério. E aí, ministério? Será que ajudar o outro não vai atrapalhar a agenda da pregação? Do louvor? Talvez. Não. Se eu fizer isso aqui, como é que eu vou cuidar do meu corpo? Quem que está decidindo? Será que é você? Será que é um desses ídolos? Ou será que é o próprio Deus? Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Sabe, hoje Deus está nos dando uma oportunidade única. Nós ficamos aqui 5 semanas falando sobre ídolos, sobre deuses falsos. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de jogar todos esses deuses fora. De quebrar todos esses deuses. Sabe, hoje o Senhor está dizendo o seguinte: me dá o banco. Me coloca no centro de novo. Para de viver por você. Para de decidir por conta própria. Mas deixa eu decidir por você. Sabe que hoje e ao longo de toda a sua vida, o seu maior desejo seja o de estar perto do Senhor e de viver o que Ele tem para a sua vida. E não o que você acha que deveria ter. Que a minha e a sua vontade caiam por terra. Para que a vontade do Senhor prevaleça. Que Ele seja o centro de tudo. Então, nesse momento nós vamos orar. Mas hoje eu quero te dar a oportunidade. Eu não. Quem sou eu para te dar a oportunidade? Hoje o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Então, primeiro eu preciso fazer um convite. Será que tem alguém hoje aqui que quer entregar a vida a Jesus, que você não fez isso ainda? Você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? Se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar com você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Esse convite é para você. Ou talvez você que um dia já se entregou a Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Então, hoje o Senhor te chama para a casa do Pai de volta. Chama de volta a casa do Pai. Você pode se reconciliar. Será que tem alguém hoje que quer se reconciliar com Jesus? Essa oportunidade também é para você. Eu queria que você levantasse a sua mão. Você quer aceitar Jesus ou você quer se reconciliar? Levante a sua mão. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você.